Olá, meus queridos alunos do segundo ano. Hoje vamos de aula de ciência, falar um pouquinho sobre os animais vertebrados e invertebrados. Eles se classificam em dois grandes grupos, que são eles, vertebrados e os invertebrados. Os vertebrados, os animais que possuem coluna vertebral, que são chamados de vertebrados. Eles se dividem em 5 grupos. Confira abaixo comigo. São eles aves, mamíferos, peixes, répteis e anfíbios. Aqui eu tenho uma imagem de alguns animais que possuem essa coluna vertebral. No caso, o ser humano é um desses animais vertebrados. Animais, aves, peixes, répteis, algum deles também que tem a coluna vertebral, que são chamados os animais vertebrados. Vamos conhecer cada um desses grupos, no qual a gente já sabe qual é, que são as aves, os mamíferos, os peixes, os répteis e os anfíbios. As aves. As aves, elas são cobertas de penas, possuem patas e asas, e colocam ovos e vivem na terra. Os mamíferos. Os mamíferos, a sua pele é coberta de pelos. A fêmea alimenta os filhotes com o leite de suas mamas. Os filhotes crescem dentro da barriga da mãe, vivem na terra e na água. Aqui eu tenho o exemplo do cachorro. Ao esqueleto do cachorro, possui a vértebra, a coluna vertebral, e o esqueleto humano também, que possui a coluna vertebral. Peixes. A sua pele é coberta de escamas, eles respiram dentro da água. Aqui eu tenho o desenho do peixe e também tenho o esqueleto de um peixe. Eles colocam ovos, respiram pelas guelras ou brânquias e respiram o oxigênio desenvolvido da água, tá? Eles respiram, por isso que eles vivem só dentro da água, Porque eles respiram pegando o oxigênio que vem da água. Os répteis. A sua pele é coberta por escamas, eles colocam ovos e vivem na terra. E a sua respiração é pulmonar, que eu tenho o calango, e o esqueleto dele. Olha, a coluna vertebral desses répteis. Os anfíbios. Os anfíbios, eles têm a pele lisa e úmida. Não tem pelos, nem plumas e nem escamas. Eles colocam ovos e os adultos vivem na terra e os filhotes vivem na água. Agora vamos conhecer um pouquinho e falar sobre os animais invertebrados. O que são animais invertebrados? Os animais que não possuem coluna vertebral, no qual são eles: insetos, que eles têm 6 patas, os aracnídeos, eles têm 8 patas, os crustáceos, que eles possuem várias patas e muitas vezes apresentam garras. A centopeia, elas têm muitas patas e chegam até ter 100 patas, cada uma delas, Mucosas, elas possuem um corpo mole com ou sem escamas. Aqui está o desenho de alguns, A estrela do mar. Vermes, ele tem o corpo mole, cilíndrico ou achatado. Aqui está a imagem de um deles, que são os vermes. E a alimentação dos animais? As alimentação dos animais, eles podem ser herbívoros, carnívoros e onívoros. Herbívoros, eles alimentam-se de plantas. Por exemplo, aqui eu tenho uma anta, o cavalo, o boi.
Daí os carnívoros, eles se alimentam-se de outros animais, né? Eles alimentam somente de carne, né? Por exemplo, a onça, os gatos, o sapo, então são animais carnívoros. Os onívoros, eles alimentam-se de plantas e de outros animais. São animais que eles comem plantas, né, os vegetais, e também se alimentam de carne. Inclusive o ser humano entra aqui nos onívoros, né? Nós somos onívoros, porque nós se alimentamos de planta, dos vegetais e de carne também. Os animais domésticos. Temos aqui alguns exemplos de animais domésticos. Os animais que vivem junto das pessoas, que são considerados animais domésticos, tá? E tem alguns outros animais que podem viver dentro de casa, junto com as pessoas. Mas para isso eles têm que ser vacinados, né, contra a raiva, para não transmitir doença para nós humanos. Por exemplo, temos o gato, o cachorro. Então, são animais que nós podem conviver pertinho de nós, mas porém tem que ser vacinados. Animais selvagens são os animais que vivem em liberdade, são os selvagens, né? São os animais que vivem em liberdade na natureza. Então, são animais que nós não podemos conviver junto deles, né? Porque são animais ferozes e o lugar dele é na selva mesmo. Os animais silvestres são aqueles que vivem na natureza, são caçados pelo homem para venda ilegal. Né? Temos na nossa natureza, nós temos uma diversidade muito grande de animais, mas porém muitos deles estão em extinção, né? Porque o homem acaba caçando esses animais para vender, né? Para venda, mata para retirar o couro. Então são muito deles, né? Desses animais silvestres da própria natureza que são caçados pelo homem hoje. Alguns animais que são em extinção. Coloquei aqui algumas imagens para vocês observar desses animais que são raros hoje na natureza, porque são muitos caçados pelos homens, né? Aqui temos vários deles, né? Vocês podem observar as imagens. E é importante destacar, nós saber que é possível comprar animais silvestres de maneira legal, sim, mas eles têm que ser de criadouros, licenciados e legalizados. Esses animais, ao serem vendidos, eles apresentam marcações que garantem que eles não foram retirados da própria natureza de maneira ilegal. Então, é proibido quando é ilegal, né? Mas podem ser tirados de criadouros, né? Licenciado, tudo legalizado certinho, tá bom, meus amores? Então essa é a nossa aula de hoje. Um abraço e até a próxima aula.